Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste 20º domingo do tempo comum é bastante curto, são apenas 5 versículos. E nós encontramos aqui praticamente 3 ideias principais. Primeiro, no versículo 49, Jesus diz: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, se fez homem, para lançar fogo sobre a terra." Que fogo é esse que Jesus veio acender, que Jesus veio lançar sobre a terra? Na oração coleta da missa de hoje, nós pedimos: acendei em nossos corações a chama da caridade. Jesus veio acender em nossos corações o fogo do amor de Deus, a caridade divina. Ele mesmo foi consumido, foi devorado pelo fogo do amor, dando a vida, sacrificando-se, morrendo voluntariamente pela nossa salvação. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então a sua morte na cruz é um ato de amor de Deus para conosco, para com a humanidade, e é ao mesmo tempo um ato de amor da humanidade para com Deus, porque Ele é Deus e homem verdadeiro. Ele representa Deus para nós e nos representa diante de Deus. Então Jesus veio acender nas almas o fogo do amor, derramar em nossos corações o Espírito Santo, e Jesus faz essa espécie de lamento. Como gostaria que já estivesse aceso. Jesus vem nos comunicar a capacidade de amar a Deus. A oração coleta da missa de hoje diz: acendei em nossos corações a chama do amor para amarmos a Deus em tudo e acima de tudo. Quando São Lucas narra a última ceia, a instituição da Eucaristia, ele começa registrando uma expressão que Jesus usou, que não aparece nos outros evangelhos: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Jesus acendeu esse fogo no lenho da cruz. O lenho da cruz foi prefigurado no Antigo Testamento na sarça ardente. Quando Moisés encontrou aquela sarça, aquele lenho, aquele arbusto, a árvore, que pegava fogo, mas não se consumia. Essa é a árvore da cruz. Jesus foi consumido, foi devorado pelo fogo do amor divino, ali no lenho da cruz, para acender em nossas almas a chama viva do amor de Deus. E ali, para instituir a Eucaristia, que é a atualização, a renovação desse sacrifício, ele diz: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Assim como ele diz aqui: devo receber um batismo, que é justamente a sua morte na cruz. Ele mergulhou na morte para nos comunicar a vida de Deus. E como estou ansioso até que isto se cumpra. Eu quero que chegue logo esse momento. Não que Jesus fosse masoquista, que ele quisesse sofrer, que ele quisesse morrer, que Jesus tivesse tendências suicidas.
Jesus queria nos amar até o fim, nos amar até o extremo da cruz, manifestar o amor infinito, o amor radical de Deus por nós, dando sua vida, consumando o sacrifício de sua vida na cruz. Então, quando Jesus diz que estava ansioso para que aquele batismo que ele devia receber se cumprisse, não é porque Jesus queria que chegasse logo o momento da sua morte, mas porque ele queria amar. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Manifestar o seu amor de modo tão radical, livremente, voluntariamente dando a vida por nós. E assim acendendo nas almas o fogo do amor de Deus. Quantas pessoas ao longo da história da igreja se converteram diante do crucifixo? Santa Teresa d'Ávila mesmo, depois de muitos anos de vida religiosa, diz que viveu uma segunda conversão, um momento que, a partir daquele momento, houve um grande progresso na sua vida espiritual, embora ela já fosse religiosa há 20 anos, contemplando uma imagem de Jesus flagelado, porque é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Dar a vida pelo amado, consumir-se, gastar-se inteiramente pelo amado. E assim também Jesus quer nos comunicar a capacidade de fazer o mesmo, amar a Deus em tudo e acima de tudo, e por amor a Ele dar a vida pelos nossos irmãos. Depois, Jesus usa uma expressão no versículo 51, depois desses dois primeiros versículos, que parece estranha. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Parece que esse versículo está em contradição com tantas outras passagens da Escritura que nós conhecemos. Os anjos, na noite do Natal, aparecem no céu aos pastores e cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Jesus é o príncipe da paz, é o Messias. São Paulo, na carta aos Efésios, diz que Ele é a nossa paz. O próprio Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos e diz: a paz esteja convosco. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, como é que Jesus agora diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Porque, na verdade, o que divide, o que separa, é o pecado. O pecado é que nos divide, que nos dispersa. Nossa Senhora, no canto do Magnífica, diz: os soberbos se dispersam. O egoísmo, o pecado, as paixões desordenadas é que nos dividem, que nos dispersam, que nos separam de Deus e uns dos outros. Então, por que Jesus diz: eu vim trazer a divisão, eu não vim trazer a paz? Porque diante dele é preciso tomar posição, fazer uma escolha. O próprio Simeão tinha profetizado lá no templo, quando Nossa Senhora e São José foram apresentar o menino. Esse menino será sinal de contradição. São João, no seu evangelho, diz: a luz brilhou nas trevas, mas as trevas odeiam a luz, rejeitam a luz, porque a luz denuncia as suas más obras. Por isso é que o mundo odeia Jesus, por isso o mundo odeia a igreja, o evangelho, a verdade, por amor ao erro, por amor ao pecado. Por isso Jesus diz que o reino dos céus é dos violentos. Para alcançarmos o reino dos céus, nós precisamos fazer violência contra nós mesmos,
as nossas más inclinações, os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos pecados, guerra contra o pecado. E Jesus tinha dito para os discípulos: o mundo odiou a mim, vai odiar vocês também. E isso já lá desde o Antigo Testamento, como nós ouvimos hoje na primeira leitura, o profeta Jeremias, que anunciava o exílio, comunicava ao povo a palavra de Deus que dizia: vocês pecaram, vocês foram infiéis, cometeram idolatria, adoraram falsos deuses, serão castigados, irão para o exílio. Não adianta lutar, não adianta fazer guerra, vocês vão perder a guerra e vão para o exílio. E as pessoas diziam que Jeremias era pessimista, que Jeremias estava desanimando as pessoas com essa pregação. Então decidiram jogá-lo numa cisterna para que ele morresse de fome. Mas depois acaba sendo resgatado porque vem uma grande fome sobre o país. Jeremias e também os outros profetas foram perseguidos por causa da verdade, por causa da palavra de Deus, porque as pessoas que estão apegadas ao erro, que têm afeto pelo pecado, aqueles que estão acostumados a viver nas trevas, rejeitam a luz. Quando nós estamos num ambiente escuro por muito tempo e alguém vem e acende a luz, a gente fica ofuscado, a luz incomoda. Então assim é também, aquele que está no pecado, aquele que vive nas trevas, não quer que ninguém acenda a luz. Apaga essa luz. Quem ama o erro, odeia a verdade. Quem vive nas trevas odeia a luz. Então por isso Jesus diz, diante dele as pessoas têm que tomar posição. Uns vão acolhê-lo, outros vão rejeitá-lo, e por isso ele trará divisão. Para aqueles que o acolhem, ele é o príncipe da paz. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos reconcilia uns com os outros. O pecado é que nos divide, o amor de Deus nos une. Mas há tanta gente que prefere, e quantas vezes nós também preferimos o pecado. Preferimos o mal, preferimos o nosso egoísmo. Parece até um contrassenso que justamente hoje, no Dia dos Pais, o Evangelho diga, que por causa de Jesus, o pai ficará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. Não só lá no Antigo Testamento, os profetas, tantos homens justos que viveram antes de Cristo, mas também no Novo Testamento e ao longo da história da igreja, tantos exemplos nós temos disso. A nossa padroeira Santa Luzia foi denunciada, foi levada ao tribunal pelo seu noivo, com quem ela não queria se casar, porque tinha se consagrado a Deus. E são tantos aqueles que encontram a oposição da própria família por quererem permanecer na verdade, na palavra de Deus. A segunda leitura nos diz, tirada da carta aos Hebreus: rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas. Tantos exemplos, tantos modelos que nós temos aí, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história da igreja, os santos, os mártires. Os mártires que são aqueles que morrem por amor a Deus, por causa do ódio à fé. Os mártires morreram e morrem por causa do ódio à fé, por amarem a Deus. Então ele diz: deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve, empenhemo-nos com perseverança no combate, é luta, entre os desejos da carne e os desejos do espírito. Também nós estamos divididos.
no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Ele suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Jesus também foi odiado, perseguido. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. Vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Tem que resistir até o sangue. O reino dos céus é dos violentos, daqueles que lutam contra as suas próprias más inclinações, aquelas tendências que nós temos para o mal, para o pecado, o afeto ao pecado, as paixões. Então, Jesus diz: eu vim acender nas almas, nos corações, o fogo do amor de Deus, para nós amarmos a Deus em tudo e acima de tudo, como Ele nos amou e se entregou por nós. Mas muita gente não quer dar a vida, muita gente quer continuar vivendo para si mesmo, no egoísmo, e por isso odiará aqueles que querem fazer a vontade de Deus. As nossas famílias podem e devem estar unidas em Cristo Jesus, pelo amor de Jesus. Mas às vezes também estão divididas. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o filho. Um segue numa direção, outro segue na outra direção, e daí surge a divisão. Jesus quer nos unir, mas a unidade acontece na fé, na única fé em Jesus. É Ele que nos une, na medida em que nós vamos combatendo o que nos desune, que é o pecado. E pela caridade vamos nos unindo a Deus e uns aos outros. Quanto mais santos forem os pais, as mães, os filhos, quanto mais santas forem as famílias, mais ardente será o amor entre eles. Mais verdadeiro será o amor entre eles, porque se amarão no amor de Deus. Então, neste domingo, nós rezamos pedindo a Deus especialmente que esse fogo que Ele veio acender e que Ele efetivamente acendeu na cruz, no lenho da cruz, se acenda também em nossas almas, em nosso coração. O verdadeiro amor a Deus, a Ele corresponde o ódio ao pecado, a detestação do pecado. Só ama verdadeiramente a Deus aquele que odeia o pecado, que ofende a Deus. Então que esse amor se acenda no nosso coração, assim como Jesus, que estava ansioso para demonstrar o seu amor por nós, para dar a sua vida por nós, nós também tenhamos no coração ardente desejo de manifestar o nosso amor por Deus, pelos nossos irmãos. E assim nós vivamos em paz com Deus e uns com os outros, no amor de Cristo, permanecendo fiéis à verdade, permanecendo fiéis à palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.